Vamos falar hoje sobre os animais, não é isso? E, inclusive, o post que eu botei aí para divulgar no Facebook, eu disse que iria responder as seguintes perguntas. Os animais têm alma? Cães e gatos veem espíritos, quer dizer, podem ter mediunidade? Um cão pode estar possuído por um espírito perturbador? Será que isso é possível? Um animal ser possuído por um espírito perturbador? Animais têm karma? Quer dizer, os animais têm que resgatar dívidas, assim como nós, humanos, estamos aqui para resgatar dívidas ou para nos aprimorar através da dor e do sofrimento, do entendimento, da evolução e da educação. Por que os animais sofrem? A gente vê tanto animal na rua, tanto animal abandonado, tanto animal sendo maltratado, pessoas que maltratam cavalos, né, chicoteiam cavalos. Você está vendo o cavalo sofrendo, você está vendo o cavalo, o bicho não está aguentando mais nesse sol, e está o cara chicoteando, maltratando, agindo de uma forma cruel, não é isso? Às vezes são éguas que estão grávidas e são obrigadas a suportar pesos que elas não suportam, cavalos jovens que não deveriam estar trabalhando dessa maneira. Por que os animais sofrem? Né? Mandar um abraço para o meu querido amigo Vanderlei. Vanderlei, um beijo no seu coração. Vanderlei Macedo, que Jesus te abençoe. Para onde os animais vão quando morrem? O seu cãozinho, o seu gatinho, a sua tartaruga, o seu passarinho, o seu papagaio, enfim, os animais de maneira geral, para onde eles vão quando morrem? E finalmente, uma última pergunta que eu coloquei no Face: nós podemos reencarnar em um animal? Quer dizer, hoje eu sou um ser humano, de repente eu desencarno e vou reencarnar como um cachorro, como um cavalo, como uma vaca. Será que isso é possível? Então eu vou tentar responder estas e outras perguntas que vocês podem me fazer a partir desse momento pelo WhatsApp 975969917. Alô, Adriana, um beijo no seu coração. Adriana Malvásio, que Jesus te abençoe. Boa noite, estamos aqui mais um dia, Lírio Maranhão e Adriana Malvásio juntos ouvindo a Estilos, o nosso programa. Obrigado, Adriana, obrigado, Lírio. Ainda há pouco falei de você, Lírio. Minha querida esposa Mônica está online. Rosilda Maria, boa noite. Senhor Júnior, boa noite a todos. Vanderlei Macedo, boa noite. Você, então, a partir desse instante, pode me mandar sua pergunta, tanto ligando para cá, você pode ligar para o 975969917, eu coloco você ao vivo. Você pode me mandar um áudio pelo mesmo WhatsApp, 975969917. Você pode também me mandar uma mensagem, uma pergunta pelo Facebook. Procure a gente lá no Facebook, Walter Rios Júnior. Walter Rios Júnior. E você faz a sua pergunta sobre o tema de hoje. Bem, antes da gente entender a situação dos animais aqui no planeta Terra, vamos lembrar o que a gente já estudou aqui nas semanas anteriores. O que a gente estudou aqui nas semanas anteriores? Bom, a gente aprendeu que nós estamos num processo de evolução. Nós estamos em um processo de evolução. Desde o início, desde quando fomos criados por Deus, até hoje, nós já passamos por várias encarnações. E a cada encarnação, a gente tem a capacidade de aprender um pouco mais. As encarnações não são punitivas, são sempre educativas. Ou seja, quando a gente comete um equívoco, quando a gente fere a lei de Deus, a gente não tem que passar necessariamente pelo problema para sofrer as consequências do que fizemos. Não é para sofrer, é para aprender. Então a reencarnação tem sempre um sentido educativo e nunca punitivo, tá certo? Então, quando você comete um equívoco qualquer, por exemplo, você maltrata uma pessoa, você ofende uma pessoa, você se separou do seu cônjuge e aí você agride, ofende, magoa seu filho, seu marido. Quando isso acontece, você reencarna e tem que tentar fazer as pazes com essa pessoa. Essa pessoa vai voltar na sua vida como sendo seu filho, seu marido, sua sogra, seu pai, algum membro da sua família. Só que isso não é para você sofrer, isso é para você aprender. Então, a encarnação tem sempre um sentido evolutivo, educativo, nunca punitivo. A gente não está aqui para sofrer. A gente sofre
porque nós ferimos a lei de Deus. Nenhum de nós está aqui para sofrer, tá certo? Se você passa por algum sofrimento, entenda, nós temos como sair dessa circunstância de sofrimento no momento em que a gente reconhecer a causa, o motivo e entender a necessidade de transformação. Quando você entende a necessidade de transformação e começa o processo de transformação, naturalmente a causa desaparece. Sendo assim, o sofrimento desaparece. Então, ninguém está no planeta para sofrer. Seja uma doença, seja uma contrariedade, seja um trauma social, familiar, psicológico ou espiritual. Não existe isso. A gente, às vezes, de maneira normal, cotidiana, acaba falando, a gente estou pagando minha dívida, mas isso é apenas uma figura de linguagem. Isso não é uma verdade. Ninguém está pagando dívida, porque não é necessariamente um endividamento. É sempre no sentido de nos corrigir, de nos orientar. É mais ou menos como se Deus dissesse, filho, olha só, você cometeu esse equívoco aqui no passado. Eu quero que agora você não cometa mais esse equívoco e para que isso não aconteça, eu vou colocar essas condições aqui na sua vida e isso vai impedir que você repita o erro. E aí quando a gente reincide e erra de novo, a gente sofre. Porque não era para que a gente fizesse cometesse esse mesmo erro. Só que de uma forma simplista, no dia a dia a gente fala, estou pagando minha dívida. Então é sempre no sentido de correção e nunca de punição, tá certo? Que isso fique claro, para que a gente não entenda equivocadamente. Eu vou te dar um exemplo do que a gente pode entender equivocadamente. Uma pessoa, de repente, reencarnou e ela reencarnou sem o braço esquerdo. E aí, apressadamente, aqueles que não têm conhecimento da doutrina podem dizer, viu, nasceu sem o braço porque está pagando a dívida. Você olha lá, o que será que essa pessoa fez com esse braço na outra vida? Ela pode ter dado um tiro em alguém, ela pode ter construído um prédio que desabou, lá que nem o Najinarras, lá, lembra disso? Então ela pode ter dirigido uma moto, um carro e matou uma pessoa, né? Então as pessoas que não têm entendimento vão dizer o quê? Ela nasceu com essa dificuldade, sem um braço, porque esse braço foi motivo de escândalo, foi motivo de dor e sofrimento. Essa, como eu disse, é uma interpretação simplista, que a gente faz isso, eu mesmo faço, mas no dia a dia. Mas quando você para e olha com calma, a gente entende que não é punição, é para que você não cometa o mesmo erro. Então, por misericórdia e por amor, Deus nos dá um direcionamento, no sentido de educar, de corrigir o espírito. Tá certo isso? Então, essa pessoa nasceu com essa deficiência, não é porque ela está sofrendo a punição de uma dívida. Até porque tem pessoas que nascem com deficiências e que não estão pagando dívidas. Elas pediram para nascer com essa deficiência para que elas pudessem exercitar a capacidade de vencer as dificuldades, de sobrepor aos problemas. Na formação do caráter de um verdadeiro guerreiro da luz, de um verdadeiro trabalhador de Deus, as lutas, as dificuldades são necessárias. E muitos de nós pedimos para reencarnar nessas condições difíceis para que a nossa personalidade, o nosso caráter fosse trabalhado. Ninguém vira um guerreiro sem passar por lutas, sem errar, sem cair, sem sangrar. Ninguém se transforma em um anjo de luz sem passar por dificuldades e privações, e suportar essas dificuldades e vencer essas privações, tá certo? Então, muitos de nós pedimos para nascer com dificuldades. Eu vou dar um exemplo, uma história que eu uso, que ela é bem ilustrativa. Eu, quando recebi essa história, eu a recebi como sendo do Chico Xavier, tendo sido uma história do Chico Xavier. Eu vou dizer para você, mas sem a certeza, sem a convicção, porque eu não tive condições de ler o livro todo, porque era emprestado e a pessoa pediu o livro de volta, minha esposa leu. No livro As Muitas Vidas de Chico Xavier, em que são narradas vários acontecimentos, deu até origem ao filme
sobre a vida do Chico. Parece que em uma das passagens, se eu estiver equivocado, me perdoe, pode ter sido em outro livro, parece que em uma das passagens, uma criança havia nascido sem os dois braços, sem as duas pernas, cega, surda e muda. Preste atenção. Sem os dois braços, sem as duas pernas, cega, surda e muda. Imagine que prisão, né? A gente imagina, fulano está preso, Beltrano está preso, mas você imagine esse nível de prisão, de aprisionamento do espírito. Sem as duas pernas, perdão, ela tinha as duas pernas, ela não tinha os dois braços, perdão, ela nasceu sem os dois braços, cega, surda e muda. Você imagine que desespero dessa criatura. Ela nunca viu nada, ela nunca falou com ninguém, ela nunca ouviu a voz de ninguém, ela nunca pôde tocar em alguma coisa com suas mãos. Ela só tinha as pernas. Então ela sabia que alguém dava comida quando ela gritava, alguém dava um banho, alguém limpava, fazia a higiene, mas ela não sabia quem era, ela não conseguia ouvir essa pessoa, ela não conseguia tocar nessa pessoa. Essa criança, como eu te disse, é um fato verdadeiro, tá? Tá no livro. Essa criança, a mãe, quando foi procurar o Chico Xavier, ela estava em desespero, claro, uma criança nessas condições, né, sem os dois braços, cega, surda e muda. E ela chegou ao Chico com uma disposição de questionar, sabe, de inquirir. Ela chegou para o Chico e falou: Chico, isso fora de si, já com raiva, né, destemperada. Chico, você que acredita nessa história de espírito, eu quero que você me explique isso aqui, ó. Meu filho nasceu sem os dois braços, cego, surdo e mudo. Está com 7 anos. Agora, os médicos disseram que apareceu uma doença nas pernas. E eles querem amputar as pernas do meu filho. Que tipo de Deus é esse? Que faz com que ele nasça nessas condições e agora, aos 7 anos, querem amputar as duas pernas do meu filho. Que Deus é esse? Que justiça é essa? Que está fazendo isso com o meu filho? Eu não sei qual é a religião que você segue, a filosofia religiosa que você que está me ouvindo segue. Eu não sei. Mas nesse pouco tempo que eu tenho de estudo, e de tudo que eu já li, tudo que eu já estudei, já tive a oportunidade de conhecer várias crenças e várias filosofias. Em nenhuma, eu te digo isso com tranquilidade, pode ser que devido ao meu pouco conhecimento, eu não tenha estudado a fundo algumas. Nenhum protestante, você sabe que são os irmãos das igrejas, Assembleia de Deus, Batista, Testemunha de Jeová, em várias ramificações aí, pentecostais e neopentecostais, em nenhuma igreja protestante, em nenhuma igreja católica e suas ramificações, marianos, franciscanos, nenhuma delas, em nenhum pensamento judeu, em nenhuma passagem da Cabalá judaica, no Alcorão, nunca, nem no sufismo, nem no budismo, em nenhuma outra filosofia, eu nunca ouvi alguém explicar isso. Que tipo de Deus seria esse que faz uma criança nascer, como eu repito, me perdoem, sem os dois braços, cega, surda e muda, e agora aos 7 anos, a medicina querendo amputar as duas pernas da criança porque está com uma doença? Só a doutrina que nos apresenta a reencarnação de forma lógica, racional, teria e tem condições de nos mostrar a bondade de Deus por trás de uma tragédia. E qual é a explicação? O Chico ouve a mãe nesse desespero, para alguns minutos em silêncio, tempo de Emmanuel buscar o esclarecimento necessário. Emmanuel consulta os guias espirituais, os amigos espirituais da família, e vem a resposta para o Chico. Emmanuel diz para ele: Chico,
avisa para essa mãe que essa criança que ela tem nos braços suicidou-se, matou-se nas últimas 9 encarnações. E a cada vez que ela se mata, ela reencarna de uma forma mais prejudicada, com mais deficiências. A cada vez que ela comete esse crime, ela reencarna de uma forma muito pior. Sendo que agora chegou nessa 9ª encarnação, nessa 10ª encarnação, e antes de encarnar, ela pediu de joelhos à espiritualidade amiga que não permitisse que ela se matasse pela 10ª vez, pois ela não imagina como seria a próxima existência dela, e ela não aguenta mais sofrer, e que ela precisa, pelo menos agora, cumprir uma existência, seja da forma que for, para que comece a reverter esse processo e ela volte à normalidade física, psicológica e espiritual. E os espíritos amigos deram um jeito de que ela nascesse nessas condições para que ela não tivesse condições de se matar de novo. O problema, Chico, é que agora, aos 7 anos, ela não lembra, ela não sabe, claro, de tudo isso. E ela está desesperada, essa criança está desesperada, não aguentando mais a angústia de não poder ver, não poder interagir, de não poder viver. E ela já pensa em, de alguma maneira, usar as pernas para tentar subir, cair de um precipício, cair de uma janela. Ela fica imaginando circunstâncias em que ela possa se jogar e se matar. E antes que ela consiga e fique maior e consiga de alguma maneira chegar a esse absurdo, a espiritualidade resolveu colocar uma doença nas pernas para que a medicina fizesse a amputação. Foi a própria criança que pediu, Chico, que ela cumprisse uma existência. E Deus, com sua misericórdia, está permitindo que isso aconteça. Então avise para essa mãe que os médicos da Terra terão que fazer isso, porque foi a própria criança que pediu para que ela mude essa trajetória de tragédia. E ela, mãe, em alguma existência, foi cúmplice desses crimes, desses suicídios. E por isso a mãe hoje tem que estar junto dessa criança. Avise que terá que ser feito para o bem de todos. Eu, sinceridade, não conheço nenhuma doutrina, nenhuma filosofia que conseguisse explicar isso. Boa noite, Marise. Boa noite, Mônica. Sentimos a sua falta, Moniquinha. Não conheço nenhuma doutrina, nenhuma filosofia que conseguisse explicar dessa maneira perfeita, mostrando ainda a bondade de Deus por trás dessa tragédia. Então nós vamos entender que o sofrimento não é vontade de Deus, nem punição de Deus. O sofrimento é para nos ajudar à correção. Se você não aprende, você repete de ano. Se você não aprende, o sofrimento será repetido. Se porventura você cometer um equívoco na vida e você reincide, vamos dar um exemplo. Você nasceu com uma dificuldade hepática no fígado. Talvez porque numa outra vida você tenha bebido demais, excesso de álcool, excesso de remédios, de drogas, sei lá o que, afetou o aparelho gástrico, afetou principalmente o aparelho hepático, o fígado, o estômago. E aí nessa vida, você não sabe
Você de vez em quando tem um problema de desarranjo, de vez em quando você tem um problema de um gosto amargo na boca, mas você nunca parou para pensar. E você gosta da cervejinha, do Beer Night, né? Gosta de tomar um quente de vez em quando, um gelado, está muito calor. E aí você resolve, na juventude, começar a dar uns Beer Night, né? Tomar uns Beer Night, tomar uns cervejal. E aí percebe que aos 30 anos você aparece com câncer de fígado. Ou aparece com um tumor na região gástrica, no esôfago, nos intestinos. E aí você poderia dizer, puxa, por que eu estou sendo punido? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Você não vai lembrar, você não vai pensar, eu não posso beber, porque álcool não é um consumo que agrada a Deus. Porque tudo aquilo que me entorpece e tira a minha consciência, assim como os sentimentos também que nos alteram o sentido, nos tiram da racionalidade, não podem ser obras de Deus. Deus não quer que ninguém tenha angústia, raiva, remorso. Deus não quer que ninguém sofra. Então, tudo aquilo que faz com que a gente altere a nossa consciência, altere o nosso nível de relacionamento, ou que faça com que a gente saia dessa vida, é uma demonstração de que a vida não está boa. Se eu quero tomar um cervejal para ficar de pileque, é porque conscientemente eu não consigo me divertir. Não, seu Júnior, é social. Você pode fazer o social sem o álcool. Por que você está com álcool? Não, é porque com álcool eu me solto. Então é porque você é travadão. Não, seu Júnior, é porque com álcool eu fico alegre. Então, normalmente, você é uma pessoa triste. Não, seu Júnior, é porque com álcool, a cervejal, eu fico com as garotas, com os caras, com as minhas amigas, e a gente fica conversando. Falei, então você não consegue conversar sem o álcool? Não, seu Júnior, falei, não tem justificativa. Não existe justificativa lógica para você consumir algo que vai prejudicar a sua saúde em algum momento. É o mesmo que o tabaco. Você fumar? Ah, mas o fumar não mata. Isso na sua cabeça, que só pensa na vida material. Ah, seu Júnior, eu vou beber e fumar, que o mundo vai se acabar, eu vou me divertir, que eu tenho direito de se divertir, porque eu sou uma pessoa, eu tenho que me divertir, eu tenho que fazer as coisas que eu quero fazer, e isso também quer saber, você parece uma criança. Você parece uma criança, um bebezão, que a mãe está querendo que você estude e você está... Ai, mãe, é muito difícil, eu não quero estudar, mãe. Ai, que não sei o quê. Parece uma criança. Parece uma criança que fica reclamando, choramingando. Vê se cresce. Vê se aprende. Não é possível que as pessoas continuem sendo um bando de infantis. Tomando... Mas o que é isso aí? O que é isso aí? É isso? Esse é o máximo que a gente vai? Chegamos ao nosso limite. Aí o outro, não, seu Júnior, eu vou usar as drogas que acalmam e tranquilizam. Ah, o cigarro, a onda aí, como é que é aquela música? Apago não sei o que do cachimbo, a tunga, cheira, puxa, passa, porque o índio não sei o que. Ah, é só para ficar legal. Então quer dizer que normalmente você não fica legal. Não, seu Júnior, eu uso a maconhazinha, eu uso uma paradinha, que é só para mim, relaxar, porque a vida é muito estressante. Falou, ô filho, você me disse então o motivo. Não é fugindo que você resolve o problema. Fugir não resolve o problema. Os covardes fogem. Os covardes fogem. Os fracos fogem. Os que não cresceram, os que não amadureceram, os hipócritas, que se prendem por trás de imagens, de figuras, criam, né? Como é que é o nome daquilo? Avatar, né? O cara cria um avatar. O que é um avatar? O avatar é aquele cara que cria uma imagem de si e se esconde por trás daquela imagem. Eu sou mau. Isso é um avatar, isso é uma figura, é uma imagem, é um arquétipo que ele criou para ele se relacionar, mas não é ele de verdade. Porque quando você toca o coração, desmonta, sabe? É igual os juízes da Suprema Corte, todos eles muito imponentes, falando muito bem, muito esclarecidos sobre aquela bodega que eles estão falando. Mas a vida cotidiana, o relacionamento
humano, né? O sentido de humanidade, de amor ao semelhante, não, isso não. É muita fumaça para pouco fogo. Desencarna, cai, chora, se esmigalha, passa uma tragédia, um filho, na mãe, num pai, desmonta o ser humano. O monstro cai, o gigante desaba, mostrando quem nós somos. Então nós vamos entendendo que o sofrimento somos nós que provocamos. Não adianta falar que nós estamos sofrendo por isso, por aquilo. Não estamos sofrendo por nada lá fora. É tudo aqui dentro. Isso tem a ver, então, com causas do passado. Se na vida passada eu nasci com rinite alérgica, você que me vê em vídeo, você vai ver que toda hora eu tuço, toda hora eu mexo aqui né, eu tenho rinite alérgica, minha esposa tem sinusite, eu tenho desvio no septo, nasci com tumor no cávum, quando eu era criança, 7, 8 anos, tive que fazer as 2 cirurgias para tirar o tumor da face aqui do aparelho respiratório. Ou eu poderia dizer, Deus foi maldoso comigo por me dar uma doença. Não, hoje eu entendo. Deus foi bondoso, porque com certeza eu fiz algo errado com o meu aparelho respiratório em vidas passadas. Eu usei mal o meu aparelho respiratório. E se eu tivesse saúde plena no meu aparelho respiratório, muito provavelmente eu estaria cometendo o mesmo erro. Então Deus coloca um limitador para que eu aprenda. E quando você tem a consciência, você entende a vida e aceita a vida com muito mais tranquilidade, sem lutar contra a vida, sem brigar contra a existência. Então nós entendemos, voltando à temática, de que hoje nós somos, entre aspas, guiados por circunstâncias e equívocos que cometemos no passado. Alguns no Oriente chamarão isso de karma. Karma, então, no sentido de precisamos passar por certas coisas porque cometemos erros no passado. Nós não aceitamos karma. Karma parece que há um determinismo, e não há determinismo na vida. Há um livre-arbítrio. O sentido de karma, enquanto determinismo, é antagônico ao sentido de livre-arbítrio na visão cristã. Mas nós entendemos o que os irmãos budistas e hindus falam com relação ao karma. Só não concordamos com eles. Mas eu já aproveitaria esse sentido da conversa para te dizer: os animais têm karma? Porque eu acabei de dar vários exemplos, entre aspas, de karmas, de dívidas criadas por nós mesmos em existências passadas. Os animais têm karma? E eu te respondo, não. Seu Júnior, por que os animais não têm karma? Então nós vamos entender a evolução do espírito que na semana passada nós falamos. Nós vamos progredindo, e enquanto eu era criança, eu falava como criança, eu pensava e agia como criança, e na hora em que eu me tornei adulto, eu abandonei as coisas de criança. Então nós vamos progredindo enquanto consciência, hoje na espécie humana. Como nós temos livre-arbítrio, nós podemos decidir o que queremos fazer. Então alguém vai e coloca uma arma na sua mão. Você pode matar uma pessoa ou você pode defender alguém. Você tem uma faca na sua mão. Você pode matar uma pessoa ou você pode cortar o pão e alimentar o seu irmão. Você tem a sua liberdade para tentar prejudicar alguém ou para tentar ajudar uma outra pessoa. É o nosso livre-arbítrio. O que você vai fazer depende de você, desde que você assuma as consequências pelos seus atos. Livre-arbítrio com responsabilidade, é o que aceitamos. Porém, o animal não tem livre-arbítrio. Por que, seu Júnior, o animal não tem livre-arbítrio? Porque, como eu expliquei já em outras oportunidades, há uma escala evolutiva, surgindo nos minerais, passando pelos vegetais, pelos animais, até a forma hominal. Nós, enquanto espíritos, enquanto consciências, e a consciência é energia, né? Espírito é energia, matéria é energia, para que haja materialidade, as partículas vibram numa intensidade tal que surge a matéria. As consciências, os espíritos são energia, mas nem sempre energias de forma condensada, concentrada e com
consciência. Então, no início, todos passamos por fases minerais, quando a nossa consciência era totalmente dispersa, desenvolvemos a capacidade de aglutinação e o magnetismo. Passamos pela fase vegetal. Nesse período, nós continuamos com uma consciência dispersa, não tínhamos a consciência do eu, não tínhamos então o livre-arbítrio. Nós desenvolvemos a sensibilização e a capacidade o desenvolvimento do sistema nervoso com a capacidade de sentir. Daí nossos espíritos foram trazidos para a fase animal. E na fase animal, por mais estranho que te pareça, a realidade é essa, há uma hierarquia. Desde os animais marinhos, passando pelos animais ovíparos, até os mamíferos, sendo ali os mamíferos o ápice da escala evolutiva. Então, quando você vai evoluindo nas espécies, você vai percebendo que a consciência ou o espírito vai se individualizando. Seu Júnior, eu não estou entendendo nada que o senhor está falando. Não tem problema. Eu explico com exemplos. Você já teve peixe? Peixinho de aquário? Você vai perceber que o peixinho do aquário não consegue conversar, ou pelo menos, não é conversar falando, mas não consegue interagir. Não consegue interagir. Você não vai conseguir ensinar um peixinho do aquário a dar piruetas. Você vai ter uma dificuldade gigantesca de tentar se comunicar com o peixinho. Outro, esse peixe, ele tem, enquanto estiver no cardume, uma vida muito mais longa do que ele terá se estiver sozinho no aquário. Um peixe sozinho, ele morre com mais rapidez. Um peixe no cardume vive mais tempo. Por quê? Porque a consciência do peixe ainda não é individual, ela é semicoletiva. Então, enquanto ele está no cardume, ele se reconhece enquanto ser. Quando você tira o peixe do cardume, ele perde uma parte de si. Está entendendo o que eu estou falando? Saindo dos animais aquáticos, os anfíbios, você vai pegando para os répteis, vai seguindo a escala evolutiva e vai percebendo que eles vão gradativamente demonstrando sentimentos, gostos. Eles começam a interagir e demonstrar algum nível de raciocínio. Os animais não têm consciência, então não têm livre-arbítrio, eles vivem pelo instinto. O instinto é o que domina eles. Porém, você percebe que apesar de viverem pelo instinto, eles se relacionam em algum nível. O castor, os pássaros, João de Barro, semana passada nós falamos dele. Ele já demonstra uma certa inteligência, porém ainda não tão grande quanto os mamíferos. Quando chegamos entre os mamíferos, você, por exemplo, uma galinha você vai ter uma dificuldade enorme de interagir. São raras as galinhas em que o dono da galinha tem um relacionamento carinhoso com a galinha, e a galinha interage com ele, acordando, chamando, entrando na casa, buscando um sapato, ou acompanhando. É muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. Só que dentro das espécies também há uma gradação. Então nós vamos ter galinhas que serão mais selvagens e galinhas que serão um pouco mais evoluídas, vamos assim dizer. Quando chegamos na escala dos mamíferos, isso se torna extremamente evidente. Nós temos mamíferos que são extremamente selvagens e mamíferos que já são mais individualizados. Já não vivem somente pelo instinto, vivem também com um certo nível de razão. Mamíferos que interagem com humanos, mamíferos que demonstram sentimentos. Então, se você gosta de cachorro, de gato, se você tem cachorro ou gato em casa, você vai entender o que eu estou te falando. Você tem 5 cães, 3 cachorros, seja lá. Você vai perceber que um é mais arredio, não gosta muito de interagir com o humano, não gosta muito de ficar perto do ser humano, é um pouco selvagem, late, morde, ameaça, quer defender o seu território, mas não quer interagir. Tem um nível de carinho muito rústico ainda. Porém, tem um outro cachorro que você tem que parece só falta falar.
Ele sobe no sofá, ele abana rabinho, ele quando quer alguma coisa ele te chama, se ele está com fome ele late, ele mostra a vasilha, ele puxa seu pé, ele brinca, interage com você com chinelo, ele para assistir televisão, ele só não fala com a linguagem fonada, né, de forma articulada. Mas ele fala através do seu latido, da entonação do latido, a ponto de você estar dormindo e dependendo do latido do seu cachorro, você sabe se ele está sofrendo com fome ou chamando você. Então, continuando com a nossa conversa, nosso bate-papo, eu vou fazer um intervalo já de 2 minutinhos só para poder beber uma água e vamos continuar com o assunto. Você que está me assistindo aí pelo Facebook ao vivo, eu vou fazer um intervalo já. A conexão, eu vou desligar a conexão e voltar de novo para a gente dar continuidade à conversa. E eu vou responder as perguntas que já começaram a me chegar aqui, tanto da Mônica quanto da Rosilda, sobre o sofrimento dos animais. Mas, voltando ao raciocínio, você percebe que há uma escala gradativa, em que alguns animais demonstram afeto, demonstram raciocínio e sofrem. Quando o seu dono se despede, quando ele é obrigado a se separar do dono, você percebe que alguns animais sofrem com a ausência do dono, sentem por esse distanciamento, né? Alguns deixam até de comer, de viver em paz, e chegam a morrer. Alguns animais chegam a morrer quando estão afastados dos donos, de saudade. Saudade é um sentimento, né, que demonstra uma certa evolução, porque se fosse apenas no sentido de instinto, enquanto instinto, não poderia haver saudade, tá certo? Então nós percebemos que alguns animais têm esse nível de evolução, enquanto outros ainda não têm. Esse nível de evolução ainda não está ligado ao livre-arbítrio, ou perdão, melhor dizendo, estava escrevendo aqui enquanto falo. Esse nível de evolução ainda não conquistou o livre-arbítrio, como eu disse. Ainda há um desenvolvimento pelo instinto. Nós vamos ao primeiro intervalo, voltamos já, agora que eu já apresentei essa ideia, respondendo cada um dos tópicos, inclusive as nossas irmãs, a Mônica Bermeu e a Rosilda, aqui pelo Facebook. Vamos ao intervalo, voltamos já. Esse é o programa Despertar. Muito boa noite para você.